Olá pessoal, bem-vindo ao canal Questione. Este é o teu irmão Luiz Fernando. Receba o meu abraço, seja muito bem-vindo. Meus queridos, eu vou continuar com os temas referente à contradição bíblica. Muita gente tem questionado, muitas pessoas não têm gostado. Então, mas o que acontece? O que as pessoas não entendem antes de mais nada, me desculpe se por acaso tiver eco, eu estou no ambiente, num lugar externo, passa muito veículo aqui, estou perto de uma rodovia, mas eu gostaria de gravar este vídeo para vocês. Por quê? Para dar continuidade no estudo, que foi através desses estudos, esses pequenos estudos, que abriu-se os meus olhos. Vou contar brevemente aqui como foi que a minha trajetória, depois que eu saí do sistema religioso. Como alguns sabem, minha família toda, ela é religiosa, ela é do sistema religioso evangélico. Meu pai é pastor, ele já foi dirigente há muitos anos de igreja, da Assembleia de Deus. Eu venho de um berço evangélico, meu irmão que faleceu era pastor, toda a sua família. Tenho um irmão que dirige igreja, tenho uma irmã agora que ela e meu cunhado abriu um templo por conta própria, né? Essas coisas que acontecem aí do dia a dia. Então eu venho de um berço evangélico, eu conheço toda essa raça, conheço tudo isso do sistema religioso, tudo que você pode se chamar de família pastoral, eu conheço. Então, como eu fui confrontado uma certa vez dentro da Igreja Batista, a trazer todos os domingos o título dízimo, então eu enfiei de cara na Bíblia. E eu achava que a Bíblia era a palavra de Deus, que a Bíblia é inerrante e inefável. E quando eu comecei a estudar Gênesis a Apocalipse, e depois eu comecei a estudar referente ao dízimo, aí os meus olhos se abriu. Não foi da noite para o dia que isso aconteceu. Isso levou tempos de estudos. Então, o que eu trago hoje aqui para o canal, as pessoas acham que cai do céu. As pessoas acham que é fácil você ficar lendo, não só a Bíblia. Porque o que eu trouxe, o que eu trago hoje para o canal, por exemplo, estudos como esse, é que desmistifica a mística que a Bíblia é a palavra de Deus. Que a Bíblia não contém erros, mas eu tinha essa fé cega também no livro Bíblia. Eu achava que a Bíblia também era a palavra de Deus e que não continha erros. Por que acontece isso? É por causa da cegueira religiosa. Você se pautar num livro chamado Bíblia. Só que acontece, a Bíblia dos protestantes tem 66 livros. A Bíblia dos católicos, 73. Dos egípcios, 83. Dos árabes, eu acho que é dos árabes que tem 83. Então não existe só uma Bíblia. E todos esses livros que estão na Bíblia protestante, tem nos livros, por exemplo, dos árabes, que eles creem em Maomé. Então, para você ver que a nossa Bíblia aqui do Brasil, ela não é exclusivista. A única Bíblia, a palavra de Deus. Existem outros livros religiosos que falam do suposto Deus, do suposto profetas, supostas pessoas que foi elevado ao céu, que teve uma revelação, que teve um encontro com o anjo Gabriel. E as pessoas criam uma mística, uma crença em cima de um livro. E quando você começa a estudar livros externos, exegetas, doutores, mestres em religião, que traz um ensinamento de como a Bíblia foi montada, como que o cânon foi montado, como que foi os concílios, documentos. Havia documentos do primeiro século que comprovava que Jesus realmente existiu, não
não existe, não há nenhuma atestação de evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João do primeiro século. E quando você fala assim para o religioso, até as pessoas que caíram na graça, eles acham assim, loucura da cabeça desse irmão, não sei de onde ele está tirando isso aí. Por isso que eu falo para o pessoal, estude, meus queridos, estude. Então, voltando ao assunto, quando eu comecei a estudar a Bíblia e comecei a entender, e eu achei que o caminho era a graça, as epístolas de Paulo, nossa, agora eu estou salvo, porque agora eu estou fora da lei. Aí eu criei o canal Cristo é o fim da lei, achando que não, a verdade está com quem está na graça, exclusivista também, a graça é exclusivista. Só os que estão na graça são os certos. Assim como os religiosos evangélicos e os católicos falam que eles são certos. Então o que acontece? Quando você traz um conhecimento, traz estudos pautados em documentos para as pessoas gritam. As pessoas não gostam. Quando a gente traz confronto, quando a gente traz mostra as incoerências que tem na Bíblia, as pessoas falam assim, loucura, está falando mal da palavra de Deus. Então, por isso que eu estou trazendo mais uma contradição bíblica. E aí, você tira a sua conclusão, se realmente mesmo a palavra de Deus é inefável, a Bíblia é a palavra de Deus. E eu quero que você me acompanhe aqui em 2 Reis, capítulo 2. Eu não vou ler os 11 capítulos que eu gostaria de ler, porque vai se estender muito. Mas você pega a sua Bíblia na sua casa e confere. Eu vou ler o versículo 1 e depois o outro versículo. E você lê depois, você vai ver que eu não estou tirando fora do contexto. Só que eu não vou ler porque é muito versículo. O que eu queria trazer para vocês é para mostrar a contradição que existe dentro desse livro chamado Bíblia. Vamos para a leitura. Sucedeu que, quando o Senhor estava para elevar a Elias no redemoinho ao céu, não é transportar de um lugar para o outro, como muitos preteristas, até irmãos da graça, dizem, tá? Não, era para elevar Elias no redemoinho ao céu, não é de um lugar para outro, não. Não espiritualizem o texto, leiam o que está aqui, isso se chama exegese do texto. Sucedeu que quando o Senhor estava para elevar a Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu a Gilgai com Eliseu. Então tem toda uma narrativa, depois vocês podem ler, que ele pede a capa de Elias, e depois eles abrem o mar ali, o rio, para poder passar. E aí eu vou para o próximo texto que vai mostrar isso daí. O versículo do 9 ao 11 diz assim: sucedeu que, havendo eles passado no rio, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Elias: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. O poder que ele estava pedindo. E disse: coisa difícil pedistes, mas se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou. O cavalo de fogo e os carros só foi para separar os dois. E os separou um do outro. Tem pregador aí falando que Elias foi elevado ao céu numa carruagem de fogo. Heresia. Continuando. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Beleza? Subiu ao céu ou foi de um lugar para outro transladado? Subiu ao céu. Não vamos tirar aquilo que o texto não diz. Beleza. Então vamos para aqueles que defendem, o Novo Testamento. Vamos ver o que o próprio Jesus disse referente a isso? João capítulo 3, verso 13. Aí vem a contradição.
Jesus disse assim, ora, ninguém subiu ao céu. Opa, vamos parar aí. Como assim, Jesus? Ninguém subiu ao céu? E Elias? Como que faz? E Enoque, que foi transladado, mas tem para não ver a morte, não se sabe se ele foi transladado de um lugar para outro ou se foi ao céu. Mas o texto aqui de Elias diz que foi ao céu. E Jesus disse assim, ora, ninguém subiu ao céu. Ninguém. Jesus disse assim, ninguém subiu ao céu. Então Jesus negou, segundo o livro de Reis. Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. Ninguém subiu, senão aquele que desceu, o Filho do Homem que está no céu. Porque o livro de João é o único que espiritualiza Jesus como uma divindade. Ele coloca Jesus como o mesmo patamar do Deus Pai. Então, aí eu te pergunto, tem contradição na Bíblia ou não? Aí eu trago essas verdades aqui, as pessoas ficam chorando nos grupos, os religiosos, né? Porque aqueles que estudam igual eu estou estudando, eles falam assim, nossa, Luiz Fernando, eu nunca tinha visto isso. Nossa, nunca ninguém comentou isso aí. Eu não tenho problema nenhum hoje, porque eu não tenho véu de religião para eu falar isso aqui claramente. Eu não tenho. Eu aceito a verdade nua e crua como ela deve ser aceita. Então, Jesus, aí eu te pergunto, o texto lá dos profetas, da Taná, da Torá, está errada? Ou você, Jesus, quem escreveu esse texto aqui, colocando na boca de Jesus, a fala de Jesus, realmente foi Jesus que disse isso? Mas a narrativa aqui, que está no Evangelho de João, diz que ninguém subiu ao céu. Opa, Elias então não subiu. Jesus chamou o livro de 2 Reis de mentiroso. Senão o que desceu do céu. Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Aí eu te pergunto, há incoerência ou não? Então, meus queridos, eu espero que você tire o véu da religião, que você aceite isso aqui numa boa, estude, que você vai ver, igual eu estou vendo, que a Bíblia não é a palavra de Deus, eu não defendo ela como a palavra de Deus, porque não existe só um tipo de Bíblia, e você enfia a cara nos estudos de papirologia, canonização, teologia neutra, não teologia das igrejas, que são apologistas à religião que eles seguem. Eles fazem apologia à religião batista, presbiteriana, assembleia. Faça de cunho neutro. Pegue um teólogo neutro para estudar, que ele não vai espiritualizar o texto. Então, meus queridos, esta é a contradição do Novo Testamento que eu deixo para vocês. Porque o Novo Testamento, ele foi escrito, pautado em cima do Primeiro Testamento, que é dos judeus, e que o cristianismo ama seguir. Eu espero que você tenha gostado. Deixe seu like, meu querido, para poder ajudar. Por mais que você não goste aí do conteúdo, tem outras pessoas que gostam. E também eu trago aqui para você, alguma coisa você vai extrair de boa desse conteúdo. E eu estou gastando meu tempo aqui com vocês. Meu canal não é monetizado, não ganha nada com isso. E eu espero que você compartilhe, que você goste desse canal, porque eu faço com muito carinho, com muito amor por vocês. Para que vocês tirem a mística da Bíblia da sua vida. Entendeu? Temos coisa boa que está na Bíblia? Temos. Coisas saudáveis? Temos, mas também tem muitos erros. Tem muita adulteração e interpolação. Deixe seu like, inscreva no canal, meus irmãos. Meus queridos. Quem eu chamo de irmãos porque para mim todos são irmãos. Eu tenho um amor no coração muito grande pelas pessoas. E compartilhe. E até a próxima, querendo o Pai.